Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se a sua idade for parecida com a idade mental do Lockhart, não escute esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir as obras de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 9º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, A Pichação na Parede. Alerta de spoilers. Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe o porquê da Pressa das Aranhas, recomendamos que pare agora. Eu sou o Luiz Felipe, que já está cansadíssimo das histórias de Lockhart. Estou aqui hoje com ela, Larissa Andrioli, que não gosta nem um pouco de como o Rony anda. Nem como ele fala, nem nada. E também estou aqui com ele, Igor Moreto, que está mais que interessado por teorias da Câmara Secreta. Eu tô me sentindo num rodeio aqui com essa sua narração. Obrigado, gente. Eu adoro mesmo a ciência. Então, vamos agora para o duelo de resumos. Vocês estão preparados? Sim, senhor. Você tá preparada, Larissa? Não. Mentira, não tô, nunca tô, né? Mas tudo bem. Finge que tô. Olha, eu vou falar pra você. Eu acho que dessa vez eu tô numa posição confortável. Não ter que fazer o resumo é quase uma benção. Ah, você acha? Eu acho. Pra quem não conhece como funciona o duelo de resumos, temos 2 participantes que duelarão pela dádiva de poder introduzir uma discussão ao início desse episódio. Eles terão 30 segundos para fazer um resumo completo desse capítulo. Então vocês que lutem, meus queridos. Larissinha, do meu coração, senta aqui. Você quer par ou ímpar? Conte para mim. Eu quero par. Saiu ímpar. E aí, Igor? Quem começa? Eu vou começar porque eu tô confiante. Tá confiante? Tá bom. Faz aí seu resumo em 14 segundos. Igor, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo 9, A Pichação na Parede. Em 3, 2, 1. Então, começa com o Filch chocado porque a gata dele virou uma pedra na parede junto com uma pichação. Ele leva os alunos para serem punidos pelos professores. Mas o Dumbledore não deixa. Lacrou o Dumbledore. Aí a Hermione quer saber um pouco mais sobre a Câmara Secreta, tenta pegar um livro, não acha na biblioteca. Ela pergunta pro professor Beans, que faz uma explicação horrível sobre a história, mas mesmo assim ele explica direitinho. E aí eles vão revisitar Acabou. Não Foi acredito. seu momento. Agora, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo 9, A Pichação na Parede. Em 3, 2, 1. O capítulo começa com a gata petrificada. O Filch resolve punir eles e leva lá eles para serem julgados pelos professores. Só que aí o Dumbledore resolve que não vai punir ninguém, porque não tem prova de fato contra eles e fica tudo bem. E aí a Hermione resolve que ela vai descobrir mais sobre a Câmara Secreta, vai na biblioteca. O Harry começa a reparar que as pessoas estão olhando meio torto pra ele, o Justino já não tá falando com ele. E aí eles vão e a Hermione resolve perguntar pro Beans na aula, né? Chega! Adorei teu controle, mas só... Não, lembra que eu falei que era mais fácil a posição que eu tava? Aham. Claro, amigo. É óbvio. Agora eu tô sentindo um pouco de dificuldade, porque entre um de vocês eu vou ter que escolher um resumo. Igor, olha, nada contra você sabe que eu te amo. Mas a Larissa, ela adicionou uns detalhes ali que eu achei mais importante, hein? E ela tava mais plena também. Ela tava muito mais plena. Eu confesso que eu fiz uma posição aqui meio Manu Gavassi aqui pra fazer Ai, credo. um resumo. Desculpa, gente. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. O trio é interrogado sobre a gata petrificada. Hermione pergunta pela Câmara Secreta, então eles voltam à cena do crime, consultam a Murta que geme e descobrem mais sobre o mistério. E para começar esse nosso episódio, Larissa, como você foi a ganhadora, você tem o direito e a dádiva de iniciar a nossa discussão com a frase de vossa escolha. Eu quero, na verdade, perguntar a opinião de vocês
sobre o fato de que quando eles estão lá procurando as pistas e tal, alguém, é o Harry, né? Não, acho que é o Ron, que ele olha e vê umas marcas de fogo no chão perto do banheiro da Murta-Quijane. E ele encara isso como uma pista, né? Como se fosse alguma coisa que pudesse indicar ali o que aconteceu com a gata. Só que, na verdade, não, né? Tipo, não tem nada a ver fogo com basilisco e isso nunca mais é retomado, assim. E aí, nessa releitura, isso eu nunca tinha reparado nesse momento em que ele fala que tem essas marcas de fogo. E eu queria perguntar a opinião de vocês. O que vocês acham que pode ser? Se isso é só uma brincadeirinha da J.K., ou se pode ter alguma coisa, se vocês conhecem alguma teoria por trás dessa aparição dessas marcas. Olha, eu tenho duas hipóteses na minha cabeça. A primeira é que isso seja uma pista falsa. Pra gente pensar, nossa, pode ser um dragão. Ou algum bicho que solta fogo. Entendi. A segunda hipótese é que o basilisco soltasse fogo antes e que daí isso ficou pra trás na edição. Porque Será? na mitologia, o basilisco tem esse poder mesmo de soltar fogos pelas ventas. Então, talvez a Rowling quisesse colocar essa característica nele, mas depois mudou de ideia e aí isso daí continua aí. Entendi. Eu acho que talvez essa seja a mais provável. Eu, depois de ler, eu tinha considerado que, tipo, ela tinha deixado ali mesmo só pra mostrar que, tipo, mexeram ali pra pendurar a Madame Nora e tirou a tocha que tava ali e caiu o vestígio. Pode ser. Verdade, também. Porque o que eu acho curioso nessa cena é que sempre que a gente tem pistas falsas que são jogadas pela Rowling ao longo dos livros, essas pistas sempre são refutadas depois. Tipo, sempre a gente é levado a acreditar que é alguma coisa, e aí alguma coisa mostra que é o contrário e a gente consegue, tipo, fazer uma ligação, sabe? Tipo assim, não, aquilo ali não tava ali por causa disso, tava por causa de tal coisa. E isso é uma coisa que desaparece completamente. Mas acho que faz bastante sentido isso, tanto isso que o Luiz falou, quanto isso da edição ter tirado essa habilidade do basilisco, né? Porque eu também acho que ele ia ficar muito OP, né? Se ele fosse... Nossa, imagina, se ele cuspisse se ele soltasse fogo, sinceramente, o Harry tinha uma chance. Quando ele enfia quando ele enfia a espada, na venta do bicho... já ia sair fogo ali e acabou. Então acho que se ela planejou botar fogo, eu acho que o andamento da história mesmo também fez ela falar, não é uma boa ideia. Isso aqui vai me atrapalhar futuramente, é melhor eu tirar. Isso não faz muito sentido com a forma como a Rowling tradicionalmente demonstra escrever, né? Que é fazendo um outline completo da história. Então, não faria muito sentido ela estar escrevendo isso e depois pensar só como que o basilisco é. Mas eu acho que talvez por ser um dos primeiros livros dela, ela ainda estava consolidando, né, essa forma de escrever dela. Ou ela tinha já uma preversão do basilisco, que ela achou que ia levar até o fim da história, do livro. Exato. Mas depois ela precisou mudar. Aí acontece, muda aqui e ninguém vai sentir diferença. Porque assim, querendo ou não, se não fosse isso, a gente nem sentiria. O que eu tô querendo dizer assim, que se ela já tivesse pensando no final do livro, ela jamais ia colocar como ele soltando fogo pelas ventas. Isso não ia ser viável pra batalha final do Harry com o basilisco. Mas aí ela pode ter pensado numa outra batalha que eles teriam, aí isso não cabe a gente saber, discutir até JK, cabe. Conta pra gente. Não cabe a gente saber isso. Manda uma mensagem. Isso seria uma ótima pergunta pra fazer pra ela, né? É uma ótima pergunta pra fazer. É melhor do que a pergunta que eu fiz pra ela, que ela nunca me respondeu, se a varinha do Draco, ela voltou pro Draco, se o Harry devolveu. Mas lógico que devolveu, né? Nos encontros amorosos que eles tiveram depois. Não, mas era uma discussão que eu tive quando eu terminei de ler o livro. Mas foda-se, isso não importa. Mas tá, agora vamos voltar lá pro início do capítulo. Vamos. A gente tá no momento, Madame Nora petrificada, todo mundo ali em cima do Harry, Filch gritando, vamos começar já, que peninha que dá do Filch. Porque assim, gente, imagina demais. vocês, a companheira da vida de vocês, que é o seu bebê, tá ali petrificada, você achando que ela tá morta e você não poder fazer nada. Nossa, com certeza. Eu sou o próprio Filch, cara. Eu fico com muita dó dele. Igor, imagina Bilbo nessa situação. É que eu sou bem diferente do Filch, né? Eu acho que eu ia ficar simplesmente em choque, eu não ia ficar gritando nem nada. Nossa, eu ia ficar muito. Eu acho legal que mostra também um pouco da humanidade e da bondade que ainda reside ali naquele coraçãozinho de pedra. Ai, gente, não, acho que vocês estão viajando completamente. Não, Igor, tadinho. Eu acho que mostra Você tá falando isso só porque ele é malogro. Não, ele tá sendo escrito como um doido. Igor supremacista.
Ah, é sim. Rede de cancelamento, bem aqui. Ah, acha é que ele tá sendo verdade. Os escrito malogros têm que como- se fuder mesmo. Por que você acha que ele tá sendo escrito como um doido? Porque essa é a interpretação que eu tive. Sério? De ele sendo unreasonable, sabe? Ah, não, Ah, mas é o eu acho que ele desespero, acho que amigo. eu acho que a forma como ele lida com as pessoas que estavam na cena ali é unreasonable. Mas eu acho que a reação dele à gata é muito humana. Não, eu entendo Uhum. totalmente. Ele ali na posição até de acusando os meninos. Assim, eram que tava. Era que as pessoas que estavam ali no momento do. Entre aspas, no momento, no local do crime. E eram quem ele imaginava ser o culpado. E ele tinha motivo pra isso. Porque ele, querendo ou não, era um malogro. Então, ele sabia que ele tava na reta do maníaco. Ele já Mas imaginava. É que eu sinto que a narração, o subtexto, ele não dá muita atenção pra essa humanidade do Filch tá preocupado com a gata, assim. Eu acho que é uma interpretação válida de vocês, mas eu acho que no texto isso não tá muito presente. Eu não sei, é porque eu acho que isso fica muito nos mínimos detalhes nesse texto, sinceramente. Porque você pega pelas ações que ele tá tendo e como ele tá tratando as coisas ali a favor de tipo, ai, a Madame Nora, Madame Nora, Madame Nora. Isso que mais ou menos que me dá essa sensação, tipo, olha a humanidade desse personagem que até agora era mostrado como um carrascão, um carrancudo chato. Sabe? Até quando mais pra frente eles voltam pra cena que tem uma cadeira parada, né? E aí acho que é o Ronnie que fala, o Filch tá montando guarda ali pra ver se a pessoa aparece de novo e tal. Eu acho que é uma reação. Ai, gente, tô achando fofo agora. Viu? Eu acho que é uma reação, tipo, essa coisa até meio louca, parece meio louca dele, de tipo, acusar 3 crianças. É meio nada a ver, porque a gente sabe que eles não fizeram nada. Mas, você imagina, Se a gente por não exemplo, soubesse. e tipo assim, imagina o Filch no momento que ele tá ali. O Harry acabou de descobrir que ele é malogro, né? Tem pouco tempo que ele descobriu. Aí ele vê uma pichação dessa na parede. E eu imagino que ele deva se sentir meio que ameaçado o tempo inteiro ali. Porque ele é uma autoridade, mas ele é uma autoridade que só é autoridade porque ninguém sabe que ele é malogro. Porque se as pessoas soubessem que tipo, ele não consegue revidar, imagina o que os alunos iam fazer com ele. Acho que agora é uma ótima oportunidade de a gente falar sobre o termo, né? Porque pode ser que tenha gente que tá ouvindo a gente que ainda não ouviu outros episódios, que fica tipo, malogro, o quê? Isso que eu ia falar, eu acho justo a gente fazer um mini resumo sobre isso, porque no episódio passado eles comentaram isso bem extensamente, com uma riqueza muito grande de detalhes que eu acho que não daria muito tempo da gente comentar agora. Até porque a gente tem todo um novo episódio. Então, a Lia, ela traduziu Squib, que é o original do malogro, pra aborto. E aí eu pensava assim, tudo bem, tipo, colocar aborto porque ele não tem uma implicação muito associada à questão social do aborto da gravidez. Eu pensava que essa palavra tinha uma origem mais associada ao fato de você cancelar uma coisa e não necessariamente cancelar uma gravidez. Mas aí eu fui pesquisar sobre a palavra e a palavra ela é intrinsecamente ligada ao uso que a gente faz hoje de interromper a gravidez. Porque aborto vem do latim aborior. Ab é de longe, distante, tipo, diferente de. E borior é levantar-se, aparecer, nascer. Ou seja, a palavra ela é justamente sobre aborto, interromper a gravidez de uma mulher. Ou de uma pessoa que tem útero. Então, hoje em dia eu vejo mais problema ainda nessa palavra do que quando eu simplesmente associava na minha cabeça com o aborto de gravidez. Mas agora que eu descobri que a origem da palavra é justamente só essa, aí já me apitou a problematização aqui. Eu acho, na verdade, que essa origem da palavra, ela não necessariamente está 100% ligada ao nascimento de uma criança. Eu acho que ela tem a ver com, tipo, o nascimento de coisas, sabe? Tipo, surgiu uma ideia, e aí, tipo, você abortar essa ideia, você não deixar essa ideia surgir. Só que a gente tem que levar em consideração que uma palavra não é só o que é a origem dela, né? Então, tipo assim, independente da origem ser ou não só ligada a isso,
é uma palavra que carrega uma carga social enorme, assim, tipo, e hoje em dia já quase não se usa essa palavra para outras coisas, a não ser, tipo, falar, sei lá, aborta a missão, uma coisa assim. Mas tá muito mais ligada, é muito mais usada para se referir ao aborto. Não, já tá quase intrínseco hoje em dia. E eu não, na verdade, eu nunca entendi muito bem a escolha dali, porque eu sempre achei muito esquisito, assim, sabe? Porque, por exemplo, quando eu era criança e eu tava lendo os livros, eu não conhecia, tipo, outros usos. Então, pra mim, aborto era aborto, sabe? Tipo assim, na escola eu estudava o que era um aborto, então, pra mim, aborto era isso. E eu achava muito esquisito. Eu achava muito bizarro, porque, independente da sua opinião sobre a descriminalização do aborto e tal, o aborto em si é uma cena muito grotesca. É uma coisa... A palavra em si, ela já carrega um certo peso, que às vezes só de você pronunciar... É tipo uma palavra tabu. Sim. Que tipo, você pronuncia, você já fica meio... Cara, Então você associar isso a uma pessoa que é uma pessoa funcional, que tá ali, sabe, tipo, viva, vivendo a vida dela. Independente dela não ser uma pessoa totalmente normal. Uma pessoa normal, que a única coisa diferente nela, naquele contexto é que ela não tem magia, mas se você colocar ela num contexto trouxa, ela passa despercebida, é muito pesado. Eu acho muito desagradável. Então eu sempre achei uma escolha muito esquisita. Eu sempre pensei que podia... Não é possível, sabe? Tipo, tem um outro jeito. Você inventou um monte de palavra pra traduzir as palavras que não existia. Aí você vai escolher, tipo, aborto. Eu acho que a gente precisa também deixar claro que a palavra malogro não foi a gente que inventou, né? Ela é, na verdade, o novo normativo no canon, porque eles resolveram traduzir Squib assim, no Animais Fantásticos. Aí a gente achou que fazia sentido trocar a palavra, então por isso a gente fala malogro mais. Vai, segue em frente, Luiz. Vamos lá. Teve todo esse fuzuê, aí teve Filch atacando, e eles, não, a gente não tem nada a ver com isso, senhor. Então, foi a história de uma mini curte lá na sala do Lockhart. Lockhart foi enchendo o saco, não, vamos pra minha sala, porque minha sala, tchu. E eles foram pra lá. E aí já começa uma grande felicidade de novo do Snape. Esse livro, o Snape teve muitas felicidades. Ele 2 vezes quase viu o Harry ser expulso. E a gente já tem a primeira chance dele, a segunda no caso, sentando ali e acusando. Eles estavam ali na cadeira de acusado, eles estavam totalmente no lugar errado, na hora errada. Então, eles eram o maior possível pra poder ter feito alguma coisa. E no começo da reuniãozinha deles, fala que o Snape estava com, aparentemente, um sorrisinho, tentando esconder. Fazendo força pra não sorrir. E eu achei fofo que a Larissa não entendeu essa parte. Não, mas sabe o que é? É porque do jeito que é o lugar onde essa frase está posicionada, tipo, no parágrafo, dá a entender que ele tá rindo da gata, sabe? Fica tipo, meio ambíguo. E não rindo, tipo, do Harry sendo expulso. Pelo menos essa sempre foi minha leitura. Por isso que eu ficava assim, gente, mas ele tá rindo da gata, por quê? O que ele tem contra essa gata? Será que é ressentimento de quando ele era adolescente? Será que ela já fudeu muito ele e tal? Será que ele já tropeçou nela? Será que ele já pisou na cauda dela? Ah, com certeza. E aí, tipo assim, faz sentido pensar que ele tá rindo porque é uma possibilidade do Harry ser expulso, mas é porque realmente a localização ali, tipo, na estrutura do parágrafo, parece que ele tá rindo da coisa que foi dita imediatamente antes, que é que a gata tava sendo examinada. E é legal, agora a gente... Não, eu achei, porque a Larissa tá sempre disposta a enxergar o Snape na melhor luz possível. Eu achei aí eu tava enxergando que ele tava rindo da gata petrificada, né? Não, mas que ele não tava contra o Harry, né, no caso. Ai. Vamos pra uma coisa agora que é totalmente incoerente, que é... O Filch fica acusando 2 alunos do 2º ano, certo? Vai lá, Dumbledore fala... não pode ter sido 2 alunos aí do 2º ano que fez isso aí, não. Porque esse caô aí é magia das pesadas. É magia negra. Mas ela não estava só petrificada? Vamos... mas não era uma petrificação normal, né? Porque se fosse um Petrificus Totalis, que a Hermione já fez, era só um feitiço, era suficiente pra reverter, tá? O Petrificus Totalis, a vítima fica consciente, né? E a gata parece que não tá. Não, e aí, tipo, o Dumbledore percebe ali que ela tá petrificada, então não é nada mais grave, tipo, ela não tá morta, mas ele percebe que não é uma petrificação comum. Então, de fato, precisaria de muito mais habilidade do que um aluno de 2º ano teria. Mas eu acho estranho o seguinte fator que é, tipo, ela tá ali, beleza, petrificada, falam que foi uma petrificação de magia negra, ok.
mas nunca é nos contado sobre as diversas formas, então, de estados de petrificação que as pessoas têm. Que eu não lembro de nenhum livro falar, tem esse tipo de petrificar que a pessoa fica consciente, mas não consegue se mexer. Tem esse aqui que a pessoa fica inconsciente. Eu não lembro de nada disso ser comentado nos livros. Mas eu acho que, na verdade, não é que existem diversas formas de petrificar. É que essa petrificação, na verdade, a gente descobre depois, né, no final do livro, que é uma petrificação meio anômala, assim. Que, na verdade, era pra pessoa morrer. Só que ela não morre porque tinha uma coisa impedindo isso, né? Então, tipo, ela não recebe a potência total do poder do basilisco. Então, ela é uma petrificação fora do comum. E aí, o Dumbledore consegue perceber que não era uma petrificação normal, que não era só pegar a varinha e reverter e jogar um infinito encantado. Só que também não é tipo assim, toma aqui uma lista de formas de se petrificar alguém. Eu acho que ele percebe que a gata tá viva, mas ele também percebe que existe uma carga de magia diferente ali. Tanto que ele já joga na magia negra, tipo, ele já sabe que é uma coisa muito problemática. Aproveitando que você trouxe essa palavra pela terceira vez, é engraçado porque a Lia, ela vai abandonar, né, essa tradição de magia negra. Ela vai começar a usar magia das trevas, eu não lembro, eu não sei em qual livro. E acho que vale a gente exaltar ela por essa troca que ela vai fazer no futuro também. De fato. E é curioso porque desde o início ela fala Defense Against the Dark Arts é defesa contra as artes das trevas. Mas quando tá falando só Dark Arts, ela fala, tipo, magia negra, né? Eu acho que é por causa que, na época, a gente tinha muito esse negócio de magia negra. A gente ainda não tinha esse conceito, tipo, magia das trevas, que eu acho que foi mais instaurado com Harry Potter aqui no Brasil. Porque antigamente... Magia negra é um termo consolidado. Principalmente pra história lúdica, igual Harry Potter se demonstrava nos primeiros livros. Só que eu acho interessante ela ter resolvido trocar. É a mesma questão do aborto, né, gente? Negro tem uma associação que é outra. Pra gente que fala português hoje em dia, não é só escuro mais. Mas já que agora você falou do aborto, vocês lembram que no capítulo passado a gente leu sobre Feitiço Expresso? Claro. Eu escuto a Casa Elefante, adoro. Não é bom? Nossa, adoro esse podcast. Mas assim, a gente é apresentado ao Feitiço Expresso pela J.K., pela Joe, pra nos dar pra deixar ela como uma arma de Chekhov. E agora que a gente vê ela em ação, que tipo, o Filch sabe que o Harry descobriu o Feitiço Expresso. Ele viu o Harry ali no local onde a Madame Nora foi petrificada. E aí ele tem o momento exato de falar, ele sabe que eu sou um aborto, e por isso ele tentou me atacar de uma forma tão vil, que era atacar algo que eu tenho carinho. É uma construção de mundo, né? World building mesmo, que a J.K. faz. Porque ela tá querendo conversar sobre racismo no mundo bruxo aqui nesse livro. E aí ela coloca todos os aspectos de racismo que existem, né, na sociedade bruxa, nesse livro pra poder conversar. E o Feitiço Expresso é mais uma das facetas do racismo do mundo bruxo. Acho legal. Então vamos agora para a melhor tirada desse livro. O Dumbledore foi lá, mexeu na gata e descobriu que ela estava petrificada. E assim, como ele já é um senhor sábio, ele já falou, olha, a professora Sprout já tá com as mandrágoras, vamos esperar elas amadurecerem, vamos fazer um tônico, vamos trazer a gata de volta. Aí já vem ele mesmo, aquele ser nojento que eu não vou citar o nome, Lockhart. Ele já vem, não, pode deixar que eu cuido disso. Eu vou deixar, vou deixar a Larissa falar isso. Larissa, ele falou isso na frente de quem? De quem? Do mozão. Vai, que agora é o seu momento. E o que o mozão respondeu? E aí o mozão vira e fala, desculpa, mas eu acho que eu ainda sou professor de poções dessa escola, né? Querida, sensacional. Você tá no meu lugar de fala, sai. Sensacional, gente, sensacional. Eu me arrisco a dizer que isso é, tipo assim, top 5 melhores tiradas da série inteira. Nossa, tá ali no top 5. É um ótimo momento. E é tão legal que, tipo assim, ninguém fala nada. Fica só uma grande torta de climão. O Dumbledore fica, tipo... Mas o Snape, ele tá o puro Alan Rickman nessa cena, porque ele tá muito debochado. Ele, eu suspeito que o Potter não esteja dizendo toda a verdade. Ai, que saudade do Alan, gente. E aí tem essa parte que eu acho interessante, que é que o Snape fala que ele suspeita
que o Harry Potter não esteja contando a verdade. E eu fico pensando, né? Agora que a gente sabe que ele é legilimamente, será que ele tá pensando, tá lendo a mente do Harry aqui? E vai contar isso depois pro Dumbledore? Ou será que ele tá só blefando? Eu acho que sim. Eu acho que todos esses momentos que a gente tem impressão, porque sempre que a gente fica com essa impressão, o Harry fala, tipo assim, o Harry ficou com a impressão de que o Snape estava lendo a mente dele. E eu acho que todos esses momentos ele tá lendo. Só porque o que a gente tem, que a gente percebe depois é que, tipo assim, o Dumbledore sabia muito mais do que parecia sobre essas pequenas tramas do Harry que ele meio que tentava esconder. E, na verdade, o Dumbledore meio que não fazia nada pra que o Harry fosse crescendo como bruxo, né? Crescendo como pessoa e tal, e fosse se virando, né? Aliás, a relação deles é bem você que lute, tipo assim. Não, convenhamos também que o Harry também escondia as coisas assim. Deixa eu pegar esse pano que eu limpo a minha boca, que eu vou tampar aqui esse caminhão gigantesco. Mas eu não culpo o Harry porque ele não sabia, né? E ele, primeiro que ele é uma criança, né? Segundo que ele não sabia que o Snape era legitimamente. Mas eu acho legal essa construção da Jo, tipo, já no segundo livro, a gente ia ter essa suspeita aí, tipo, será que ele lê mente mesmo? Desde o primeiro que já tá assim. E isso aparece insistentemente até o quinto, quando a gente vai saber que de fato ele lê, assim. E assim, eu já tô cansado já desse podcast ficar pensando, será que a Rowling já pensava, será que não? Eu acho que isso não leva a gente muito... Ela pensou isso há 20 anos atrás. Então, eu acho que se a gente analisar a obra pela obra só, fica mais interessante. Não, eu acho que não é nem questão de pensar se a Rowling já tava pensando assim, tipo assim. Eu acho que é dentro do livro mesmo. Será que de fato ele leu? Eu acho que leu. Eu acho que ele levou isso pro Dumbledore e o Dumbledore escolheu não tomar decisões por causa dos motivos que a gente vai descobrir mais pra frente. Eu acho que muito da benevolência do Dumbledore com os meninos vem do fato dele ter essa intrusão na psique deles, né? E saber algumas coisas. Sim, com certeza. Que o Snape conta pra ele. O próprio Dumbledore, né, gente? O próprio Dumbledore com certeza dava umas lidinhas ali de vez em quando. Sim. Tu acha que quando ele chamava o Harry pra conversar no fim de ano, ele fazia o quê? Ele tava ali lendo. Toda hora que fala assim, que o Dumbledore olhou pro Harry com seus olhos azuis penetrantes. Pelo amor de Deus, com certeza eu tava vendo tudo que tava passando ali. Ou era tesão, ou era legilimência. Meu Deus, ou era pedofilia, ou era legitimamente. Mas eu acho que... Nossa, Larissa, calma que você explodiu minha cabeça agora. Eu tava esquecendo que o Harry é uma criança. Desculpa, gente. Vai ser O cancelado. Dumbledore é um ancião, né? Não só o Harry é uma criança, como o Dumbledore é um ancião. Antes que certas pessoas, que não vou citar o nome aqui, se cancelem, vamos já seguir. Foi lá, Harry se livrou dessa. Chegou o dia seguinte... A gente já tem o primeiro vestígio que as pessoas já estão ficando com medo do Harry. A gente já tem a visão do Justino Flatley fugindo já do Harry com medo dele. Ai, gente, que menino insuportável. Quando eu lia, quando eu era criança, eu odiava, né? Porque a gente sempre tá empatizando com o Harry. Mas hoje em dia eu entendo, coitado. Mas sabe qual é o engraçado dessa cena? Eu não lembrava que... até a Larissa comentou isso... Que eu concordo, eu não lembrava do Justino ter medo do Harry antes do episódio do clube de duelos. Sim. Se você tá se perguntando que episódio é esse, sai, lê e depois volta. De novo, aquele mesmo problema, né? Porque o filme, ele faz a gente mudar completamente a percepção da história, né? Sim, porque pra mim mesmo, isso só acontecia depois que o Harry atiça entre aspas, né, a cobra. Antes disso, eu não lembrava que o Harry já era tido como um possível, herdeiro de Sonserina. Sim. Eu também não tinha essa lembrança. Como o Danilo disse no segundo episódio dessa temporada aqui, a sociedade bruxa, ela funciona na base do buchicho, da fofoca. Então é tudo assim, tá certíssimo. gente. Então, mas pensando um pouco mais no Justino, porque eu acho que ele é um personagem interessante desse livro, porque ele é quase um semi-protagonista, né? Porque ele é a personificação da escola, né? Da visão que a escola tem do Harry. E eu acho legal que ele talvez não seja uma percepção tão neutra, assim, da escola. Porque ele é uma percepção que a Rowling escolheu colocar aí pra demonstrar o quão assustadas as pessoas estavam do Harry. Mas que ele não era exatamente a coisa normativa, porque ele é um nascido trouxa.
E aí, quando as pessoas estão falando sobre magia negra e tal, ele deve ficar assim, 5.000 vezes mais assustado do que uma pessoa que Sim. cresceu numa família trouxa. Né? Bruxa. Não, quer sem dizer. falar que ele também sabe que o dele tá na reta. Sendo que ele é nascido Exatamente. trouxa. Porque, assim, pra quem é bruxo, que não é nascido trouxa, isso é só uma grande fofoca de, meu Deus, gente, olha o Harry Potter, não sei o quê. Pra ele, não. Pra ele é uma ameaça real. Aham. Então, ele tá com medo, tipo, de fato. E é muito louco que essa fofoca tenha penetrado com tanta força, assim, na cabeça dele. E na cabeça, tipo, do Colin, nem fez cosquinha. Ele continuou... Porque o Colin tinha uma visão totalmente diferente do Harry. Não, Uma idolatrava visão completamente, muito diferente. Ele tá sempre ali querendo ver o outro lado da moeda do Harry. O que é bom pro Harry, né? Né? Sim. Apesar do Harry não gostar dele. Tadinho. Mas sabe quem era a pessoa de puro sangue que tava perturbada com toda essa história? Sei, porque a Rowling não cansa, né? De botar a menina Gina Weasley em toda a página estranha. Minha gente, Rowling, calma. Abaixa a bola. Vamos botar um pouco menos, né? Que tá dando na cara já. Não, mas é engraçado que ela deixa tanto na cara, mas a maioria das pessoas não nota. Aham. É. Não, sim. Só que, assim, o Harry Potter tem um valor de releitura muito grande, que a gente pensa, nossa, olha só como foi bem feito isso e tal, como foi bem escondido tal coisa. Esse da Gina não tá nem um pouco bem escondido. Inclusive, eu lembro que quando eu tava lendo pela primeira vez, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, nossa, mas que foco é esse na Gina? Não tô entendendo. A autora tá querendo que a gente goste dessa personagem? Eu não entendi o porquê, mas eu notava, sabe, que tava demais a Gina. Ah, não sei. Mas essa cena da Gina é legal que também mostra uma coisa que eu acho que a gente vai ter uma discussão séria aqui agora. Igor, peço que você sente aí, escuta eu e a Larissa bem com calma. Porque assim, o Ronald Weasley, ele fala, não, eu vou fazer aqui meu dever de irmão e vou acalmar ela. Ele lança a seguinte frase, Fofo. mas você nem chegou a conhecer a Madame Nora direito. Francamente, estamos muito melhor sem ela. Olha a frase que o ser humano... Luísa Mel. O corpo da pessoa... Eu só não vou falar que nem esfriou, porque ela foi petrificada, então com certeza deve estar frio. Mas mal deve ter 12 horas. Mal deve ter 24 horas que aconteceu e o Rony meio que já tá fazendo piada com isso. Amado, o Rony, ele entrou na fila do cancelamento e falou, eu vou ficar aqui. Não, o Ronnie já tava na fila do cancelamento antes, né? Mas o que eu acho muito engraçado nessa fala é que toda essa fala dele com a Gina, né? É que, tipo assim, eu sei que ele tá só tentando consolar a irmã dele, mas ele vai falando as coisas e voltando atrás, tipo assim, você nem conheceu ela, a gente tá melhor sem ela. Não, mas eles vão pegar o maníaco que fez isso. Não, mas tomara que esse maníaco petrifique o Filch antes. Não, brincadeira. E tipo assim, eu não tô criticando ele, mas é muito engraçado como que ele vai falando e tipo assim, imediatamente ele vê que falou uma coisa que não. Aí ele fala, volta não, puta, e falei merda, fala outra volta. coisa. Então, eu acho que ele tá pensando assim, bom, eu vou acalmar minha irmã, então eu vou dizer que isso não é um grande problema. Mas ao mesmo tempo que ele pensa racionalmente que isso não é um grande problema, ele tá percebendo que na verdade isso é um grande problema sim. Uhum. Então, ele não sabe se ele tranquiliza a Gina ou se ele aceita o perigo da situação. Não é engraçado, porque ele meio que foi acusado por isso. Eu acho que eu não faria piada. Tipo, eu tô sendo acusado de ter feito um negócio absolutamente Luiz, perigoso. Você não faria piada? Claro que não. Não sei. O Rony, ele chegou, vou entrar na fila do cancelamento e vou ficar. Você tá querendo que eu defenda o Rony aqui, né? Você não tem nem o que defender, Igor. Eu tô esperando a defesa do Ron. Não tem nem o que defender o Rony, ele já tá tudo errado, querido. Ele já fica nesse... Eu acho não, que... agora eu tinha deixado isso pro meu avada. Mas vou falar aqui e depois eu falo de novo. O Rony simplesmente falou assim, não, eu vou acreditar em tudo que o Harry falar. Ele é o meu parceiro. Fecha os olhos, tampa os ouvidos, o que ele falar é lei. Mas daqui a 2 anos, Igor, nem é muito tempo. Daqui a 2 anos a gente comenta isso. Não, mas aí, ele não acredita. Então eu acho aí, São duas situações diferentes. Você está fazendo o que os canceladores fazem, que é justamente tirar todo o contexto da situação para querer cancelar uma pessoa. Não faça isso, Luiz. Mas assim, eu vou defender, sabe quem vocês cancelaram? Eu vou defender o descancelamento do Rony Weasley no futuro, que eu acho que deve ter algum episódio melhor para isso. Mas por enquanto, fiquem aí com essa na cabeça. Sabe quem vocês também cancelam? Percy Weasley. E sabe o que ele fez? Agora vocês vão defender o Percy. Não vou defender. Defender mas, assim, o Ron eu até aceito. Por enquanto, eu acho que nesse o Percy pode ser defendido. Por enquanto. Depois do nesse sétimo, capítulo,
ele mostra uma coisa que a gente não tinha visto dele até então. Que ele meio que dá aquela posição, tipo, não, eu sou o irmão mais velho, eu tenho que saber controlar a situação, já que meus 2 irmãos mais novos estão aqui, tá esse perigo, eu sou head boy, eu tenho que dar um jeito... Ele é o sentinela da moral em Hogwarts. Eu tenho que dar um jeito de meio que tranquilizar a galera. Eu não vou deixar o Rony também ficar falando essas besteiras. E ele fica tipo, não brinca assim não, Ron. Ela tá com medo de você ser expulso. Ela tá perturbada, ela tem chorado muito. Pensa nela, não faz umas brincadeiras tão pesadas. Gente, é sério, eu não lembrava dessa cena nos livros e eu achei muito fofo o Percy fazer um negócio desse. Então, essa preocupação com a irmã. Eu vou discordar com o Percy. Eu vou discordar, porque eu acho que isso aqui não é uma preocupação de irmão. Não mesmo. Eu acho que isso aqui é vontade de aparecer como sentinela da justiça. E eu acho que se ele de fato estivesse preocupado com a irmã dele, ele ia sentar e perguntar o que aconteceu. Ai, gente, esse nome Sentinela da Justiça é muito bom. O que faltou aqui nesse livro foi alguém de fato perguntar pra Gina por que ela tava tão mal. Mesmo que ela não soubesse responder inicialmente, mas tipo assim, se ela tivesse alguém com quem se abrir, ela não teria escrito no diário lá, entendeu? Eu acho que essa cena, e tudo isso que o Percy fala aqui, que ele fala, ela parece ainda pensar que você vai ser expulso. Nunca vi ela tão perturbada. Quando que ela falou isso? A gente não vê ela falar isso em momento nenhum, que ela tá preocupada que o Ron vai ser expulso. Ela podia até estar, mas ele sentou pra perguntar isso pra ela? Eu duvido. Não sei, possivelmente. Mas duvido. Assim... Ele não tem cara de que pergunta. Isso é um problema, acho que é do mundo mágico, que o diálogo é horrível no mundo mágico. Basta a gente ver os problemas que Dumbledore teve com Harry, que a senhora Weasley tem aí nesse livro com o Ron. E, tipo, eu acho que no mundo mágico não tem essa coisa, tipo, vamos dialogar com nossos filhos, vamos conversar. Eu acho que isso é um erro do mundo mágico. Não, com certeza, deixando aqui minha indignação. Mas eu acho que essa questão da Gina especificamente demonstra um problema muito mais profundo, que tem a ver também com o Harry, com o que a gente vê um pouco do Harry nesse livro, dele não querer contar que ele quase tinha ido pra Sonserina e tal, que é de que, na verdade, não existe um problema de diálogo entre pais e filhos, existe um problema de diálogo entre todo mundo. As pessoas, de fato, não se sentem abertas pra poder conversar com os seus amigos, sabe? Tipo, todo mundo tá o tempo inteiro com medo de ser cancelado. Então... O Harry, ele tem esse medo em quase todos os livros. Eu acho que tá todo mundo com medo de se demonstrar vulnerável. Eu acho que tem muita vergonha. E eu acho que isso tem a ver com o fato deles serem pré-adolescentes. Eu acho que pré-adolescente é assim mesmo, gente. Tem medo de de sentir vergonha de tudo. Tá. Mas assim, Luiz, não, isso daí não é fofo. O Percy tá falando isso daí só pra parecer na frente dos outros que ele não concorda que o Rony faça piada. Só isso. Você tá chamando Percy Weasley de VTZero? Na minha cara? Mas é VTZero, é. Um pouco. Mas assim, eu interpretei de uma forma diferente. Interpretou errado. É brincadeira. Mas falando do Percy, a Larissa, ela fez uma piada no grupo que eu acho que ela precisa ser trazida aqui ao público. Pra explicar o que é o fogo do basilisco que eles encontram lá. As marcas de fogo. O que são as marcas de fogo, Larissa? Conta pra gente. É o fogo no rabo do Percy com a Penélope Clearwater. Com certeza. Porque vocês já repararam que ele tá sempre ali por volta daquele banheiro ali? Ele com certeza usava aquele banheiro pra pegar a Penélope. E por isso que ele fica todo assim, meu Deus, o Ron está saindo do banheiro das meninas. E já que a gente comentou desse banheiro, Hermione fala, não, vem cá meninos, vamos nesse banheiro para a gente conversar. E eles vão pro banheiro. E lá, sabe quem eles conhecem, Igor? Claro que sei. A Murtagh gêmea. Eu ia fazer isso agora, merda. Mas aqui, eu vou puxar uma discussão primeiro. Tipo, esse banheiro tá interditado, certo? Nesse momento tá interditado, por causa da água. Eles entram e tá cheio d'água. Será que Dumbledore nunca ligou os pontinhos com isso, não? Porque sim, há 50 anos atrás deveria estar acontecendo a mesma coisa ali, quando a Murta foi atacada. Não, eu acho que uma pulga sentou atrás da orelha dele nesse dia. Tipo, tá acontecendo alguma coisa nesse banheiro, de novo. Exato. E eu acho que isso não é demonstrado pra gente até então. Mas é porque a gente não tem o ponto de vista do Dumbledore nunca, né, quase. Mas é bem possível que ele tenha tentado, tipo, investigar ali. Só que não tem como ele descobrir, né? Não tem como ele achar. Então, depois que eles saíram do banheiro, eles foram lá pro salão comunal. A Hermione fala,
vamos dar um jeito de se infiltrar lá no salão comunal da Sonserina. Vai ser difícil, perigoso. Eu acho que vamos quebrar umas 50 normas da escola. Eu não sei, eu não lembro de nenhuma outra vez a Hermione tem até então falado em quebrar normas da escola. Olha o que a má influência faz com as crianças. Não, tá vendo? eu acho bizarro porque, tipo assim, ela era uma pessoa tão sensata, ela era uma menina tão sensata pra idade dela, e de repente ela tem uma ideia que, tipo assim, eu não sei de onde ela tirou que essa é uma boa ideia. Porque, assim, é óbvio. Tanto que mais pra frente, quando a Hermione explica o plano, em outro capítulo, o Harry fala assim, esse era um plano, Harry e Ron se entreolharam, não querendo nem, tipo, falar quantas coisas tinha pra dar errado nesse plano. Que é um plano muito furado. E assim, louco. Tem milhares de outras opções, gente. Ela podia, tipo assim, ia ser uma ideia idiota? Ia. Mas ela podia falar assim, vamos pegar a capa da invisibilidade e alguém entra lá, tenta entrar na sala da Sonserina. Segue alguém até ir na sala da Sonserina e entra lá e tenta escutar o Draco falando alguma coisa. Tipo assim, ia ser uma ideia idiota? Ia ser uma ideia idiota. Mas é uma ideia muito mais óbvia do que eles só fazer precisavam uma da poção. senha. Eles só precisavam da senha. Ou no máximo seguir o Draco, igual Mas eles acompanharam. Ela tá... Gente, a Hermione, ela é meio insegura. Então ela tá tentando fazer as pessoas acharem que ela é muito legal, muito inteligente. Então ela dá a ideia mais cool que ela tem, que é fazer uma poção que nenhum aluno sabe fazer. Não, o melhor dessa cena é que ela fala, não, vamos fazer a poção polissuco. O Harry e Rony se olham, entreolham assim, tipo, quê? E ela quase fala de novo, francamente, vocês não escutam o Snape, não? Não, o melhor também disso é a forma que eles tentam conseguir o livro com a receita da poção. Eles vão lá, não, vamos pegar aqui, vamos falar lá com o Lockhart, pra gente tentar pegar esse livro aí. Nesse capítulo a gente só vê que existe a possibilidade ali, né? Existe um professor que vai ser tapado o suficiente pra dar autorização pra eles. Eu acho maravilhoso essa mudança, já que a Hermione vem tendo. Que me mostra, não, beleza, vamos tentar fazer as coisas, vamos rir na cara do perigo, garotada. Não, até porque mesmo se a gente for levar em consideração isso que o Igor falou, de que ela quer meio que, né, tipo assim, mostrar que ela é CDF sim, mas ser CDF pode ser cool, isso já vai completamente no contrário de quem ela era antes, né, de que, tipo assim, não, eu sou CDF, eu sou muito inteligente e isso me faz ser uma pessoa muito racional, de tipo, não vou fazer isso porque vai dar tudo errado, a gente vai seguir as regras, a gente vai fazer tudo certinho. Mas é que ela entendeu que pra ela ter uma relação saudável com os meninos, ela precisa ser um pouco mais maleável, né? Porque... Sim. E aí acho que essa é uma forma dela demonstrar que ela tá sendo maleável pra eles. Não, eu concordo, mas é muito louco realmente você ver como que a relação com eles já é tão importante a ponto dela fazer essa mudança, que é uma mudança bem crucial, drástica. Assim, bem drástica e que vai ser necessária para o plot desse livro acontecer e para todo o resto da história também. Yes. Mas sabe uma coisa que eu achei engraçada na Hermione nesse livro? Ela no primeiro ela fala que leu 1 trilhão de vezes Hogwarts Uma História. Só que ela nunca leu nada sobre a Câmara Secreta. E no ano mais importante que ela precisa desse livro, ela simplesmente não leva porque ela teve que levar todos do Lockhart. Olha, ele atrapalhando a vida dos menininhos, mais uma vez. Não, mas eu acho que o fato dela não lembrar da história da Câmara é justamente parte da personalidade dela antes. Porque ela com certeza teria tratado essa história do mesmo jeito que o professor Binns trata. Tipo, nossa, isso é uma puta de uma besteira, calem a boca. O legal dessa cena também do Binns é que mostra mais uma vez a Hermione já ficando um pouco mais impetuosa. E, tipo, no meio da aula rolando lá, a Hermione levanta a mão do nada e manda na cara dura. Professor, você pode falar um pouco sobre a Câmara Secreta? Na cara dura. Né? Enquanto o professor vai negando, ela vai insistir. Mas, gente, é ridículo isso que o professor Binns faz. Se você tem qualquer relação com a educação, com a ciência, você vai ser completamente contra isso que o professor Binns tá falando. O que esse professor está fazendo dando aula em Hogwarts? E que tipo de historiador é esse que trata uma lenda como uma coisa que ninguém precisa saber? Que não, é uma besteira. Gente, por favor. Uma coisa é você virar e falar assim, olha, não tem evidência, vocês não precisam surtar, sabe? Tipo assim, não vai sair um monstro do bueiro, do nada. E o pior é que ele é um fantasma, professor que viveu
anos e anos, ele sabe que no mundo mágico, muitas lendas têm seu fundo de verdade. Afinal, por exemplo... Não, mas o meu problema não é nem ele desacreditar. Por mim, ele pode desacreditar. O problema é ele passar esse ranço que ele tem por lendas e mistérios não desvendados da história do mundo bruxo pros alunos dessa forma. Sim. Uma visão nada científica, na verdade. Né? Exatamente. Uma visão bem Isso que eu ia falar. fechada mesmo. E assim, e Hermione, pra ele contar, ela insiste até ele abrir o bico. E tipo, enquanto ele não abre, aí ele fica, não tem fato. Isso daí não é verdade, não tem uma foto que comprove. Não, e a Hermione fala uma coisa óbvia que todo mundo sabe. Gente, até lendas têm motivo pra você saber que elas existem, né? E aí ele, sim, ele abre Ninguém a cabeça inventa uma lenda porque, tipo assim, hoje eu acordei e vou inventar uma lenda aleatória. Sabe, as lendas, elas são formas que os povos encontram de contar a sua história de uma forma mais fantasiada, assim. Mas, em geral, elas são baseadas em coisas bem reais. E o que eu acho mais legal, na verdade, é que a própria forma como a Rowling vai narrar essa história e outras coisas que aparecem ao longo da série vai ser justamente contra essa visão do Bingo, assim, de ser muito fechada, de que lenda não existe, não sei o quê. E, na verdade, a gente vai ter, além dessa visão, dessa lenda que na verdade, é real, né, do basilisco, a gente tem a parada do conto dos 3 irmãos, que é uma coisa que todo mundo fica assim, nossa, mas por que a Hermione ganhou um livro de criança? Na verdade, é uma coisa que é importante para entender um elemento da história. E a gente tem a parada do diadema da Rowena Ravenclaw também, né? Que quando a Luna fala, as pessoas ficam assim, nossa, mas é uma lenda. E na verdade não é. Então, na verdade, o que a Rowling vai mostrar ao longo da história, ao longo da série, é que as lendas, elas não só têm base na realidade, como elas fazem parte da nossa vida. Claro, a gente precisa, de fato, olhar para essas coisas. Inclusive, historiadores do mundo real se regozijam a encontrar artefatos fantasiosos de outras gerações. Imagina você encontrar um livro de lendas de uma civilização que ninguém sabia que existia. Não é como... Ou seja, o professor Binns é mais um professor incompetente de Hogwarts. Gente, a Rowling, ela deve ter tido só professores incompetentes, assim como eu. Por isso eu amo ver ela cagando na cabeça dessas pessoas nesses livros. E é curioso que no filme, quem conta essa história, né, essa questão da Hermione perguntar sobre a Câmara e tal, isso se passa na aula da McGonagall, e não do Binns, porque o Binns nem aparece nos filmes. A Minerva falando isso, já aquele já tão cético dela, eu acho que é ok. Mas eu acho que a Minerva não seria esse tipo de pessoa. Eu acho que a Minerva, ela tem muito mais, ela seria muito mais o tipo de pessoa que, tipo, pegaria e falaria assim, olha, gente, isso é uma lenda, e vocês não precisam surtar, mas a lenda é essa. Agora, a gente não tem evidência, não sei o que, né? Ia tentar, tipo... Não, mas é isso que ela fala no filme. Assim, esse é o andamento que ela dá no filme. Não, ela fala que é besteira também. É tipo, isso é bullshit. Mas agora, vamos falar sobre eles mesmos, os 4. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Antes de começar a história, deixa eu uma indignação minha, do Luiz. Os nomes das casas em português já haviam sido traduzidas. Igual no filme a dublagem ela traduz Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin por português, igual a gente tem o nome das casas. Que eu acho que é uma falta que eu senti no livro, que meio que perde esse negócio de cada casa seu nome do seu fundador. Apesar de não ser muito diferente. Mas perde um pouco dessa misticidade. Por exemplo, fosse Godric Grifinória, Helga Lufa-Lufa, o Rowena Corvinal, Salazar Sonserina. Pra mim, seria muito mais ok. Então, acontece que a Lia não tinha como saber, né, que isso era sobrenome antes. Quando ela traduziu o primeiro livro. Mas no primeiro livro não tem na música do Chapéu Seletor? Não, porque na canção do Chapéu do primeiro livro, ele não menciona os fundadores, é só depois. Inclusive, eu acho que nem a Rowling pensava que iam ser sobrenomes, porque, gente, quais as chances de 4 pessoas com nomes que referenciem criaturas? Ela pensou isso há 20 anos atrás. Enfim. Eu achei que a gente tinha parado de pensar o que a Rowling pensou. Eu acho que faz sentido, porque a Lia não traduz sobrenomes, nunca. De ninguém, de nenhum personagem. Não, sentido tem. Não... É porque parece que fica um pouco deslocado. Fica um pouco, quando a gente vai colocar em perspectiva com o resto da série, assim, sabe? Não, fica. Porque
fica meio esquisito, né? Mas realmente, ela não costuma traduzir. Ainda bem. Mas não tem o que fazer, gente. É um errinho que a gente passa... Não acho que é uma relia. Ah, Não acho é que uma só um relia. comentário. É só um comentário que, tipo, eu estranho. Beleza, tá em inglês, tranquilo. Eu só acho que, tipo, na minha opinião, Luiz Felipe poderia ter sido em português de boaça. Mas, ignorando isso, vamos agora para a lenda. Existiam 4 grandes bruxos no mundo mágico. Inclusive, o nome do Salazar Sonserina é uma referência ao ditador português. Como que era o primeiro nome? Enfim, o sobrenome dele era Salazar. Era Antônio de Oliveira Salazar. Antônio. E a Rowling morou em Portugal, né? Então... Mas eles eram 4 grandes bruxos e eles decidiram, vamos nos juntar e ensinar para esse mundo lindo de pessoas que podem fazer piu-piu-piu com as suas varinhas. Vamos ensinar elas a usarem a magia. Então vamos reunir os alunos que precisam e querem aprender a magia. Porém, um deles, Salazar Slytherin, falou, não todos. Vamos ensinar aqueles que de puro sangue são. A galera falou, esse cara aí tá meio supremacista aí, eu não gostei dessa história. Então, é bom dizer que nessa época do Salazar, como a gente já falou em algum episódio anterior, mencionando e referenciando o texto da J.K. Rowling sobre puros sangues no Pottermore, nessa época não era comum essa ideologia de ser contra nascidos trouxa. Quem iniciou com isso foi justamente o Salazar Slytherin, que ele era, assim, um filósofo, entre aspas, cientificista, que acreditava na questão da inferioridade dos trouxas. Então, daqui um pouquinho mais pra frente na história, quando o Rony diz, eu não sabia que ele era tão escroto assim, o Sonserina. É porque ele nem imagina também que foi ele justamente o primeiro passo pra uma sociedade assim. Eu acho até um pouco bizarro, porque se a gente olhar na nossa perspectiva de mundo, é bizarro, tipo, ele, depois de tantos anos de existência do mundo bruxo, ele começar a fazer uma segregação ao que, tipo, os seres humanos fazem isso normalmente, né? É meio bizarro. Eu acho que não é, tipo assim, ele foi a primeira pessoa que falou isso na vida, assim. Mas ele foi... Acho que ele só foi percursor escrito, né? Ele trouxe isso pra conversa geral, né? E aí o pessoal o que fala lá no texto é que ele tinha alguns textos que ele escrevia falando sobre como reconhecer um puro sangue, uma coisa assim, tipo, as formas de você distinguir um bruxo puro sangue de um bruxo que não era puro sangue. Então, assim, ele não era o primeiro, tipo assim, ele foi a primeira pessoa que teve a ideia de que isso era, né, coisa. Só que ele foi uma pessoa que, acho que é importante ter em mente que ele era um dos maiores bruxos, então ele era uma pessoa que tinha impacto, influência, né? Ele tinha influência. Então acho que ele foi o primeiro nesse sentido, assim, tipo, de ser uma pessoa muito... que as pessoas escutavam, que falou isso. Ele meio que transformou isso em uma coisa escrita. E ele foi a primeira pessoa que ajudou a meio que sistematizar uma forma de segregação quando ele montou na escola quando ele resolveu que na escola, na casa dele, não ia ter nascido trouxa. Mas ele não foi, tipo assim, a primeira pessoa que pensou que trouxa não devia. E o que transformou isso realmente numa ideologia foi o fato dos trouxas perseguirem os bruxos depois, no futuro, né? Aí já no século XVIII. Sim, porque como o Igor falou, ele tinha essas ideias, mas isso não era uma coisa que era difundida pra todo mundo, nem todo mundo... Na verdade, as pessoas achavam fofo, né? Que bonitinha essa pessoa aqui que nasceu trouxa. Gente, olha que gracinha, ela vai fazer mágica também. Então tinha uma coisa meio que... Era uma relação amistosa, né? Só que a perseguição aos bruxos que vai desencadear uma reação de tipo, não, peraí, a gente que é melhor vai ser só lá com a Inquisição e tal. E é tipo o século XVI que começa, né? É o 17, acho. Não, 17? É 16, Igor. É 16, 1500 e pouco. 1500 e pouco, Acho que o primeiro tribunal da Inquisição é tipo 1580. É que a Rowling menciona no texto dela o Salem, sabe? Que é no século XVII. Mas, enfim, né? Daí eles dizem que é ele que fez essa câmara pra poder chamar os alunos puro sangue pra estudar. Uma magia top. Você já imagina que tipo de magia que ele ensinava lá dentro, na câmara secreta. Era tipo a aula do Barty Crouch Jr. Não, acho que ainda devia ser pior, porque
Ele devia falar, não, porra, esse colégio aí, Durmstrang, bom, vou usar essa metodologia. Era bem parecido, talvez, com a forma como Hogwarts passa a ser no sétimo livro. Verdade. Isso, Né? verdade. Nossa, Larissa. Que a defesa contra as artes das trevas vira artes das trevas. Artes das trevas. Que assim, não é nada sutil, né? Não vamos nem ser um pouco sutil, não. Vamos meter um ar. Mas eu acredito, gente. A gente tá vivendo no governo Bolsonaro. Tem alguma sutileza? Não. Não, eu também. Eu só acho engraçado. Aham. Mas eu acho. Terminando a história dos fundadores, eles foram lá e construíram um castelo lindo, maravilhoso, que a gente já conhece, longe do olhar dos trouxas, pra tipo, ó, galera, vamos fazer longe pra ninguém ficar incomodando a gente. Até porque futuramente eles sofreram perseguições, mas no texto original tá tipo, que os bruxos já sofriam perseguições na época, que eu acho meio estranho, porque as perseguições que a gente já até comentou agora foram feitas bem depois da fundação de Hogwarts. Eu acho que existia uma perseguição. Acho que sempre existiu perseguição, né? Igual você falou o negócio de que o ser humano sempre segrega. Eu acho que sempre existia algum tipo de perseguição, porque era uma coisa de... Eram pessoas diferentes. Eram pessoas que eram ameaçadoras. Não necessariamente, você não precisa ser um bruxo mau, entre aspas, pra pessoa te perceber como ameaçador, né? Só que a perseguição, tipo, sistemática mesmo, vai começar mais tarde. Mas eu acho que existia já alguns casos. E é engraçado, sabe quem, no caso, é um malogro, mas é trouxa, que pode ver esse castelo? Filch. Não é estranho. Se era pros... Mas, até gente, porque tem uma magia... Ninguém disse que o trouxa não consegue ver o castelo. O trouxa consegue ver o castelo. Só que quando ele tá chegando perto, ele lembra de alguma coisa que ele esqueceu e aí ele volta. Ou então, quando ele chega muito perto, ele vê um castelo abandonado. Mas se você tá ciente de que ali tem uma escola, que aquele é um castelo utilizado, eu acho que é possível você ver. Assim como o feitiço Fideli. Quando você tá consciente de que aquilo existe, você sabe onde é, você sabe como é, você consegue aparatar e tal. E eu acho que é bem diferente também um trouxa de um malogro, né? Porque o malogro, ele não faz magia, mas isso não quer dizer que ele tá é um trouxa. inserido na sociedade bruxa, né? Anos se passaram e o Slytherin falou, não, eu vou fechar essa câmara secreta. Eu quero deixar ela fechada de uma forma que ninguém consiga encontrá-la ou abri-la. E eu também vou deixar meu petzinho lá dentro. Um fucking basilisco que é como ninguém nunca associou... né? O basilisco. Exato. Mas eu acho que na mitologia da Rowling, basilisco deve viver séculos e séculos. Ah, claro, então, né? até relevo. E assim, ele deixa um bicho desse gigantesco e ninguém nunca nota. Séculos se passaram e ninguém nunca notou. Falam que deixou um bicho lá dentro. Porra, qual era o único bicho que um ofidioglota e toda a sua linhagem de ofidioglossia poderia controlar? Não, amigo, mas daí você tá sendo injusto. É porque você pensa assim, porque você sabe. O Igor tá passando pano pro Salazar, gente. Não tô passando pano pro Salazar. Não, tô brincando. Mas fica aí o questionamento. Beleza, ele foi lá, fechou a câmara secreta. Desde então, nada. Ninguém nunca encontrou. Escondeu muito bem, parabéns, Salazar. Virou caviar. Nossa senhora, Luiz. Vamos pro espectro patrono, vai, cansei. A gente já fez toda uma leitura desse capítulo. Que assim, eu achei sinceramente que a gente não ia conseguir tirar muita coisa. Mas é um capítulo muito importante. Então vamos pro momento Avada Kedavra. O momento Avada Kedavra é um momento onde nós três iremos dizer uma frase, um momento do capítulo que a gente menos gostou. Então, como hoje estou dando essa ligeira apresentação no capítulo, eu vou me dar esse direito de começar. Nossa, essa é a primeira vez que acontece. Eu sou um bom anfitrião, eu tomo a frente. Mas tá, o momento que eu escolhi foi em todos os momentos que o Rony fala que confia no Harry. Porque eu não aguento mais, porque eu sei que vai ser mentira. Daqui a 2 anos. Como você é ridículo, você não consegue pensar numa forma linear, você tem que pensar no Rony como um todo. O Rony, ele não pode confiar no Harry aqui e no quarto não pode. É impossível, é impossível. Ele confia, você nunca confiou numa pessoa forma... e depois não confiou mais. Isso é impossível pra você na concepção do ser humano, é impossível acontecer. Beijos. Não vou citar nomes. Ai, eu tô amando. Eu não vou citar nomes. Eu tô me divertindo aqui. Ai, Luiz, que ridículo. Luciana, eu acho que a gente tem que fazer um episódio especial só pro Igor defender
com evidências dos livros, trazer Descancelando trechos e o Ronald descancelar o Weasley. Ron. Mas, gente, tô falando sério, Luiz, você realmente acha impossível uma pessoa confiar em alguém e daí em uma determinada outra situação não confia mais? É impossível Não, isso. é que, assim... Assim como o contrário, né? Não, eu acho que o Igor tá certo aqui, Luiz. Eu acho que... Não, é porque acho a que o forma... Ronnie tem momentos bem canceláveis, mas eu acho que esse não... Não, é porque, assim, eu encaro que a forma que o Ron confia no Harry nesse capítulo é tipo, eu fechei o meu ouvido. O que você falar pra mim é regra, tá? É lei. Você é meu melhor amigo. Eu acho isso louvável. Mas assim, é porque eu fico com aquele ranço que daqui a alguns anos ele simplesmente esquece disso. Ele teve essas atitudes que são outras louváveis. Circunstâncias, Mas assim... outra situação. Se fosse, por exemplo, acontecendo a mesma exata coisa daqui 2 anos, e mesmo assim, só por ser daqui 2 anos já muda tudo. Mas se Eu vou fosse fazer o exatamente seguinte. a mesma coisa e ele mudasse, tudo bem. Eu vou botar meu nome no episódio. Tá Que bom. a gente vai falar sobre isso de Cálice de Fogo. E vocês vão ver o cancelamento de... Eu vou colocar o meu também. Coloca lá seu nome. Tá bom, ó, peçam Luiz e Igor no episódio A Batalha por Ron Weasley. Tá bom. Com licença, Luciana. Eu queria falar que o meu Avada Kedavra é pro Gilderoy Lockhart, porque pra mim, sempre que ele aparecer falando idiotices, ele vai ser o meu Avada Kedavra, porque eu odeio esse personagem. Abrindo a boca, né? Qualquer coisa que ele fala. Nossa, ele é insuportável. Ridículo, gente. Ridículo. E tá certíssima a J.K. Rowling de nunca dar uma redenção pra ele. Tem que apodrecer lá no Santos Muncos mesmo. Nossa, coitado. Mas já que os dois trogloditas quiseram falar na sua frente, Larissa, qual foi seu momento Avada? Feminismo, cara, pra quê, né? Não sei, assim. Não, ó, o meu Avada vai pro Ron. Não porque ele muda de ideia, mas porque eu acho que a forma como ele lida com o fato do Filch ser o malogro é bem delicada, assim, tipo, porque quando o Harry pergunta o que é, ele fala assim, não é engraçado, mas é o que o Filch é, e aí ele ri. E tipo assim, amigo, não é assim que você lida com as pessoas, sabe? Tipo, as pessoas, ele tem ali, ele é diferente, ele faz parte de uma minoria dentro daquele universo. Eu tô exausto. É assim que você lida, né? É. Mas eu acho que ele acha engraçado. Não porque o Filch é malogro, mas porque o Filch pateticamente não aceita o fato de ser malogro, sabe? E ainda assina o Filch Express. Mas mesmo assim, eu acho pesado, tudo bem. É porque no final dessa fala, ele fala assim, ele ri e fala assim, ele é um amargurado. Isso. Eu acho isso muito triste, pesado. Assim, também, porque, acho. porra, eu também mas seria verdade, super né? amargurado, igual o Filch. Nossa, se eu tivesse num mundo que todo mundo que eu conheço, meu amigo, vai lá e consegue fazer feitiço e eu não. Nossa, eu já fiquei deprimido com coisa pior. Eu já fiquei deprimido porque eu não consigo comer um Danone. Ai, eu já tô quase chorando. Eu sou amargurado Nossa, porque não sou... Agora. Bom, gente, eu faço podcast sobre Harry Potter há muitos anos. Isso é sinal da minha amargura, que eu não sou um bruxo, por exemplo. Então, tudo bem. Aceito. Tá, já que a gente tá agora meio triste, vamos para nosso momento Expecto Patrono! No momento Expecto Patrono, a gente vai comentar o melhor momento, o momento mais lindo, a frase mais linda que a gente teve nesse capítulo. Então, como eu comecei antes, e o Igor quis falar também, vamos dar o direito da Larissa começar. Olha, o meu Expecto Patrono vai para o mozão, que claro. Tem aquela cena, gente, mas é porque essa cena, eu acho que todo mundo tinha que ter esse Expecto Patrono, porque essa cena é brilhante. Da tirada que ele dá, que a gente já comentou, que ele fala, eu sou professor de poções dessa escola. Maravilhoso, perfeito. Não tem um defeito. Fada, sensata. Ai, gente, eu me identifico muito com a Larissa. O Snape meu é o Rony. Verdade, ó. Mas já que você tá falando meu já mozão, do seu querido Rony, qual foi o seu momento Expecto Patrono, Igor? O meu tem 2. Primeiramente, pra história, eu acho que a história de Hogwarts seria o meu Expecto Patrono, porque é uma coisa muito importante pra saga. A gente conhecer a história dos fundadores e tal. Mas o meu segundo, mais descontraído, que é a hora que o Rony fala que a gente tá muito melhor sem a gata.
Acho engraçado. Cancelado, Igor. Nossa, Igor, Cancelado. péssimo. Luísa Mel. Péssimo. Ai, gente. Luísa Mel, eu sou nós all não for... compactuamos das ideias de Igor Moreto. Gente, eu sou Esse all for podcast Luísa não Mel. apoia a petrificação de gatos. Não, gente, eu também não apoio. Eu apoio a liberdade Só de da Madame expressão Nora. do Rony poder fazer piadas. Isso que eu apoio. Canceladíssimo, tá vendo, gente? Não é só a Nayara que merece ser cancelada. Igor Eu também. não ligo, pode cancelar. Mas é que tchau. todo mundo já falou, eu vou falar meu momento Specto Patronum. Que o momento, eu achei o momento mais fofo desse capítulo, que é quando o Rony tá ali com a galera, eles veem as aranhas e ele fala, eu não me importo quando elas estão mortas. E ele meio que ficava tomando cuidado pra não olhar para o lado da janela onde estão as aranhas. Aí ele fala, não gosto do jeito como elas andam. Aí a Hermione ri. Eu acho isso de uma infantilidade, tipo, são crianças ainda. E achei tão puro e bonitinho esse momento. Eu fiquei, olha só, que fofo essas crianças. Rony demonstrando Eu- vulnerabilidade, é a única criança que importa. Eu me identifico 100% com o Ronnie nessa cena, porque eu sou assim com lacraia. Até hoje, aí, 30 Tadinha, anos mas na ela cara, dançava tão legal. 30 anos na cara, 30 Não. anos na cara e tô aí. Agindo da mesma forma que o Ronnie com 12. Acontece. Não, gente, eu também não gosto de alguns bichos assim. Eu Lagartinha. também, assim, eu tenho problema também com aranhas e cobras, eu acho. Não, aranha eu não ligo muito, não. Nada contra, mas Cara, eu tenho também não ligo. eu tenho Meu único um problema é medinho. com lacraia. Eu tenho problema com bicho que tem, tipo, muitas patas. Tipo, 100 patas. Nesse capítulo, nós temos contatos com alguns personagens novos, e eles são Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rena Ravenclaw e o Salazar Slytherin. Então, gente, foi isso. E o próximo episódio, ele será um episódio bem especial, que ele terá leitura de comentários, que é o nosso Metendo a Colher. Então, por favor, enviem comentários nas nossas redes sociais, que é @CasaElefante no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também deixem comentários no site, aqui no site Animagos, esse site maravilhoso, que você fica sabendo de tudo que acontece no mundo bruxo, querido. E se você quiser mandar e-mail, tem acasaelefante@animaus.br. Tchau! Tchau! Tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.